Goblin Slayer chegou até o episódio número 9 num ritmo bem episódico mesmo. A gente até teve alguns elementos desse universo sendo desenvolvidos ao longo desses episódios e alguns detalhes sendo colocados aqui e ali, algumas pistas, mas no geral, a cada episódio, a cada pequeno arco, você tinha ali uma nova missão para exterminar goblins e nada muito além disso. Algumas questões mais sutis são levantadas em alguns diálogos, como o número de goblins que parece estar aumentando. O anime fica sempre enfatizando como os goblins não são vistos como uma grande ameaça e que é muito estranho um guerreiro com uma patente relativamente alta se dedicar única e exclusivamente ao ataque aos goblins. Nesse último arco envolvendo aí a Dama da Espada, a gente teve mais alguns pontos, né? O Goblin Slayer se perguntou por que não tinham missões para caçar ratos naquela cidade e por que o mapa daquele subterrâneo não era tão preciso. Tivemos os goblins desempenhando tarefas mais complexas, como aquele grupo que estava num navio, que era tipo um grupo de goblins piratas. E agora, nesse episódio 9, essas pequenas peças, essas nuances da história começaram a se encaixar um pouco melhor. Aparentemente, alguma raça de monstros mais evoluída e mais desenvolvida está operando na surdina para controlar os goblins e utilizá-los como se fosse um exército. A gente já viu algumas vezes o anime trazendo o nome desse rei demônio. Aparentemente ele deveria estar morto, ele foi derrotado pela Donzela da Espada, né, se eu não me engano. Mas por ser o maior nome de vilão que a gente conhece até agora na obra, pelo menos para quem assistiu o anime, dá pra gente imaginar que poderia ser esse cara, o rei demônio, que está por trás de tudo isso. Na verdade, ele não foi morto, ele continua aí operando nas sombras, ou pode ser um sucessor dele, podem ser os demônios como classe, porque pelo jeito eles são os mais temidos, né, já que ele é tido como o principal vilão da história até aqui, pelo que eu entendi também. E o motivo que levaria uma raça tão superior a utilizar os goblins, que são praticamente insignificantes comparados aos outros monstros, é justamente essa visão que a população de forma geral tem sobre os goblins. Em um mundo recheado de ameaças, onde você tem ogros, trolls, demônios, dragões, sei lá o que mais, os goblins não são praticamente nada, então ninguém dá muita importância para eles, por isso o número de goblins pode aumentar, os ataques podem aumentar e as pessoas não vão nem perceber, porque elas não estão preocupadas com os goblins. E o único que vem percebendo todas essas pequenas movimentações, que vem percebendo esse aumento dos goblins, é o protagonista, o Goblin Slayer, o maior perito de goblins que esse mundo já viu. Aparentemente, essa é a grande trama por trás de Goblin Slayer, que até então ficou bem subjetiva, assim, ela ficou bem... subjetiva não é a palavra certa, ela ficou meio que escondida por trás desse ritmo episódico da série. O que eu considero um erro, porque você até cria um mistério, mas é complicado quando você não dá a sensação pro espectador de que ele está acompanhando um mistério. Então, tudo ficou tão nas entrelinhas que se você está acompanhando o Goblin Slayer de forma casual, que é como o anime praticamente te induz a acompanhá-lo, você realmente não vai dar muita atenção para esses detalhes ou simplesmente não vai ficar se perguntando o motivo disso e daquilo, desse diálogo ter sido colocado aqui, por que o protagonista falou isso naquele momento, porque a verdade é que você não se importa, o anime não está fazendo você se importar, ele não está te instigando. Acho que ninguém até aqui começou a assistir Goblin Slayer muito interessado em tipo, caramba, mas o que será que tem por trás de tudo isso? A galera foi assistindo mais de boa. Acho que tem muito mais pessoas que estavam curiosas para saber como é o rosto do protagonista do que para saber qual é a grande trama por trás disso tudo. E mesmo que você estivesse, assim como na verdade eu estava, eu fiquei me perguntando, tá, mas qual será que é o grande plot por trás de Goblin Slayer? O anime não te apresenta isso de uma forma minimamente clara a ponto de te despertar esse interesse de juntar essas pecinhas que foram jogadas no ar, porque elas parecem só diálogos quaisquer. Eu tenho certeza que vai ter aqueles fãs mais hardcore de Goblin Slayer que vão dizer que na verdade tudo isso sempre esteve muito claro, sim, que foi eu que não percebi porque eu tava criticando o anime, que eu não tava muito interessado em pegar esses detalhes, mas que a obra trabalhou esse mistério, esse suspense de forma magnífica e que sim, todas as peças já estavam se encaixando e na verdade não foi só agora nesse episódio 9 que tudo começou a se encaixar muito mais, que desde os primeiros episódios. Eu sei que vai ter esse pessoal que provavelmente é o pessoal que lia o mangá, né, que já sabia da história lá na frente, por isso de alguma forma eles conseguiam deduzir tudo o que ia acontecer. Mas tudo bem, vamos partir desse pressuposto de que simplesmente eu fui ignorante o bastante para não ter percebido todas essas pequenas coisas que Goblin Slayer jogava ali, ou simplesmente não ter me interessado o suficiente por elas a
ponto de ficar tentando criar teorias sobre o que poderia acontecer no anime. O fato é que esse é o meu relato, é a minha experiência com Goblin Slayer, foi o que eu senti e a forma como eu encarei essas informações que o anime vinha trazendo. Então, da forma como eu assisti, não me pareceu o desenvolvimento mais competente e eficiente possível. Acho que poderia ter sido melhor desenvolvido esse mistério por trás da história, se simplesmente tivessem focado um pouco mais nele, ou colocado pelo menos um ponto lá na frente que você almejasse descobrir, sabe? Colocar uma situação que te desperte curiosidade e te faça juntar todas essas pequenas peças. Porque quando o protagonista fala de um jeito totalmente casual, em poucas palavras, para aquela personagem lá da fazenda que o número de goblins estava aumentando, caguei. O que isso significa? Tipo, tem alguma coisa muito irrelevante por trás disso? Ou, sei lá, tá aumentando em relação às missões que ele fazia antes? Eu não sei como é que era o número de missões de goblins antes, eu não sei. O universo não te contextualiza o suficiente pra fazer aquela informação parecer importante. Ele literalmente só fala que tem mais goblins agora e que isso é ruim, porque o mundo é melhor quando tem menos goblins. Mas eu achei esse episódio 9 bom, justamente porque ele começou a mostrar que existe uma coisa maior por trás de tudo isso, de forma até mais explícita em alguns momentos, porque o episódio também teve um pouco de tudo, ele teve um pouco de ação, ele teve um pouco de mistério, teve revelações mais impactantes sobre a história geral de Goblin Slayer. Achei bem curioso quando ele foi confrontar a sacerdotisa lá, a mulher da dama da espada, e ele perguntou se ela sabia de tudo. Na verdade ele falou, você já sabia de tudo, né? Jogando verde ali, e aí ela revelou de cara, eu já sabia. E então ele fala, na real eu não sabia, eu só ia fazer essa mesma afirmação para todas as pessoas que eu achasse que poderiam saber de alguma coisa. E aí nós vimos um pouco mais desse preconceito que as pessoas que se importam com goblins sofrem nesse mundo, porque a Dama da Espada, ela tinha praticamente vergonha de assumir que ela tinha medo de goblins por causa do trauma dela. Ela era uma figura que as pessoas respeitavam muito, que demonstra muito poder, e aí uma pessoa dessas ter medo de goblins insignificantes. Eu só achei essa cena muito mal dirigida, porque a cena não sabia o que ela era, se era uma cena de suspense, se era uma cena de romance, se era uma cena de comédia, porque sinceramente, tinha uma trilha sonora de suspense ao fundo, os personagens falando de um jeito sério, a personagem lá, a Dama da Espada, falando de um jeito sexy, né, como sempre. Só que o diálogo em si parecia uma piada. Ela falando, então você não vai me salvar? Não, mas quando você precisar matar goblins, eu estarei lá. Até mesmo nos meus sonhos? Sim. Meu Deus, meu herói. Cara, isso pareceu uma piada, sinceramente. Ficou engraçado, só que com uma puta trilha séria por trás e um clima sério também. Mas tirando a situação bizarra que a direção criou pra essa cena, ela como um todo foi importante pra desenvolver ainda mais essa ideia de que os goblins são uma ameaça real e que tem algum ser do mal que percebeu isso e que está utilizando isso, já que as pessoas tendem a ignorar os goblins e até mesmo a sentir vergonha de admitir que elas têm medo dos goblins e que eles são perigosos, que eles são uma ameaça de verdade. E teve também aquele espelho que estava sendo guardado por uma criatura poderosa também, uma criatura desafiadora, né? De fato era um bom guardião para aquele espelho, que abria um portal com uma aldeia de goblins que estavam ali sendo treinados. A gente viu que tinha aquela embarcação, né? Aquele navio que eles utilizaram. Essas são cenas que desenvolvem um mistério e que fazem o espectador criar um interesse que vá além daquela trama episódica, que faça a gente pensar adiante e começar a se perguntar quem será que está por trás disso tudo? O que será que vai acontecer no fim das contas? Faltam 3 episódios para a temporada acabar. Eu imagino que a gente vai ter um ataque àquela fazenda, porque acho curioso, uma coisa que eu realmente me perguntei quando o anime começou a mostrar foi o Goblin Slayer observando aquela cerca e vendo se algum goblin poderia ter passado por ali, porque a cena foi explicada com muitos detalhes, então estava bem óbvio que em algum momento ele iria investigar aquela cerca e perceber que não estava tudo bem, que houve presença de goblins naquele lugar, e aí ele pode desconfiar, ficar alerta, enfim. Não sei se eles guardariam isso para uma próxima temporada, já que essas explicações aconteceram nessa temporada aqui, e se eles não utilizassem aqueles personagens da fazenda, parece que seria um grande desperdício, porque eles foram introduzidos na trama aparentemente com alguma relevância. Então
Me parece que seria um bom jeito de encerrar a temporada, mostrando um ataque a um lugar que é importante para o Goblin Slayer, tornando essa guerra com os Goblins mais pessoal. Sempre foi muito pessoal, mas com os Goblins atacando um lugar que é importante para ele, porque o Goblin Slayer, ele é muito frio e pragmático. Ele se importa com as coisas que estão ao seu redor, mas ele também já tirou a vida daquela bruxinha lá no primeiro episódio, porque ele viu que ela não tinha mais salvação, então ele faz esse tipo de coisa. Se eles atacassem a fazenda que é importante para ele, talvez essa postura dele acabasse mudando e se tornasse algo ainda mais pessoal. Mas isso é só um chute, só um palpite realmente. Acho que poderia ser um bom desfecho de temporada. Eu não quero que você que lê o mangá responda se eu tô certo, se eu tô errado, se isso vai ou não acontecer. Talvez isso nem tenha acontecido no mangá ainda, mas possa vir a acontecer, sei lá. É só uma pequena teoria mesmo. E já que você assistiu esse vídeo até aqui, eu queria pedir para você escutar as músicas aqui do canal no Spotify, no Deezer. Os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Isso é muito importante. Se você gosta dos covers, se você não sabe, eu faço músicas aqui no Traje Cômico também, eu canto aberturas de anime. E se você sabe e escuta elas, ao invés de escutar as que você tem baixada normalmente, escuta lá pelo Deezer, pelo Spotify, que me ajuda mais, beleza? E é isso aí, essa foi a análise de hoje, dessa vez pegando mais detalhes da história e de fato analisando mais a história de Goblin Slayer, criticando bem menos, então provavelmente os fãs vão ficar um pouco mais felizes com o vídeo de hoje. E no mais, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos, ativar o sininho também para receber as notificações, é muito importante. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Você deita e não vai, tenta dormir, o sono não sai. Não mergulha atrás de um amor, só pra ver se assim se distrai. Mesmo quando o peito não bate e nada mais no mundo te abate, só pensar em um jeito de por fim de uma vez nessa dor. Só fugir não adianta mais, se não respirar vem a paz.